Vem brincar comigo, vem! Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bora para mais um vídeo que foi mandado aqui pra mim. Dessa vez é sobre esse tema, MCs Blue explicado, tá bom? É de um canal, não conheço esse canal, é Nickzão, acho que é isso, né? Mandaram pra mim aqui em live, a gente viu esse filme em live, tá bom? É um filme bem longo, então eu estarei vendo com vocês aqui agora, naquele mesmo esquema de sempre, tá? Pra eu entender um pouquinho mais sobre esse filme. Eu vi, como eu falei, em live, tá? Mas se eu de repente não entendi alguma coisa, eu estarei entendendo agora melhor com a explicação desse vídeo. Pelo menos eu espero, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e, sem enrolação, bora pro que interessa. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre na área! E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de lore. Hoje pela primeira vez nesse canal eu vou narrar e explicar a história de um filme. Se você assistiu os meus vídeos sobre TF2, então você vai gostar bastante desse vídeo. No vídeo de hoje nós vamos conhecer a história do filme MCs Blue. MCs Blue é um filme de suspense e terror lançado em fevereiro de 2023. O filme se passa no universo do jogo Team Fortress 2, que inclusive já apareceu algumas vezes aqui no canal. Eu também gostaria de avisar que o filme de hoje tem algumas cenas de sangue e gore, então tirem as crianças da sala, senhoras e senhores. A história do filme também pode ser um pouco confusa, já que muitas questões são deixadas em aberto e podem ter diversas interpretações. E o filme não conta sua história de formas convencionais. Por isso, preste muita atenção para não se perder, beleza? Eu também recomendo que você assista o filme original antes de ver esse vídeo. Então se você ainda não assistiu, vai lá ver, beleza? O link vai estar na descrição e você pode assisti-lo gratuitamente aqui no YouTube. Antes de começar a história, primeiro nós temos que entender o contexto do Team Fortress 2, porque assim vai ficar bem mais fácil de entender. Team Fortress 2 é um FPS lançado em 2007 pela Valve e o jogo se popularizou rapidamente por seus personagens carismáticos e a gameplay descontraída. O jogo se resume em duas equipes disputando por territórios, e o mais interessante é que dentro da história do jogo, as equipes azul e vermelha supostamente seriam empresas normais, quando na verdade elas são agências de mercenários que secretamente controlam metade do mundo. Muitas pessoas também começaram a fazer animações do TF2, usando principalmente o Garry's Mod e o Source Filmmaker. Devido à natureza mais cômica e realista do jogo, a grande maioria dessas animações tem um tom mais engraçado e até meio shitpost. Foi aí que em 2023 um canal conhecido como Fortress Films publicou a animação MCs Blue. Essa animação chamou muita atenção da comunidade, não só por ter a duração de uma longa-metragem e por ser graficamente lindo, especialmente levando em consideração que esse filme foi feito no Source Filmmaker, uma ferramenta de animação que já existe há mais de 10 anos. Mas o verdadeiro diferencial dessa animação é a atmosfera misteriosa e sombria desse filme, algo totalmente diferente das animações engraçadinhas e coloridas que todo mundo estava acostumado a receber até então. MCs Blue também explora um conceito que eu pessoalmente acho muito interessante. No Team Fortress 2, e em praticamente todos os FPS multiplayer, você tem um sistema de respawn. Basicamente, quando você morre dentro do jogo, você reaparece depois de alguns segundos e pode continuar jogando. Isso é apenas uma mecânica básica de gameplay e não é um elemento da história. Então os personagens não reagem a isso. Eles não estão cientes da mecânica de respawn. Porém, o pessoal do Fortress Films pensou, mas e se não fosse assim? E se os personagens perceberem que eles estão morrendo e renascendo em uma guerra infinita? A maior parte do filme tende a seguir esse conceito, e entender a ideia principal por trás da animação vai deixar tudo mais fácil de entender depois. Confie em mim. Mas chega de explicações, né? Chegou a hora de assistir. Então não esqueça de pegar sua pipoca e uma coquinha gelada e vamos começar. O filme começa com o que parece ser algum tipo de relatório. Um vídeo produzido por uma empresa chamada Helix Technologies, sobre algo chamado a máquina de respawn, ou máquina de reencarnação. Isso dá a entender que nesse universo, para trazer de volta os mercenários que morreram na guerra, uma empresa teria construído uma máquina capaz de reencarnar aqueles que já morreram. Esse vídeo tem como propósito demonstrar o funcionamento da máquina de respawn, e nesse vídeo a máquina está sendo testada e usada em um único homem. No primeiro teste, o homem é reencarnado e simplesmente diz: "É uma eternidade lá dentro", antes de cair no chão. A cena corta para o teste 2, e no segundo teste o homem é reencarnado e diz: "Meus olhos doem". Logo depois nós podemos ver o indivíduo mais de perto, e ele não tem olhos e parece estar sangrando. No terceiro teste, o indivíduo é reencarnado e aparece tremendo dentro da sala de respawn sem dizer sequer uma única palavra. E finalmente, no quarto e último teste, isso acontece. Nossa, é sinistro, mano. Isso pode parecer um pouco confuso, eu sei, porém essa introdução nos dá informações muito importantes. Nessa pequena introdução, nós já somos apresentados à máquina de respawn, e é possível perceber que essa máquina pode ser defeituosa, chegando a reencarnar os indivíduos com partes do corpo faltando ou com deformações. O soldado que está sendo usado para testar a máquina também diz: "É uma eternidade lá dentro". Isso indica que ele esteve em outro lugar enquanto esteve morto, o que mostra que nesse universo existe uma realidade alternativa na qual os mortos são enviados. Essa frase também indica que nessa realidade alternativa o tempo passa de uma forma diferente. Para nós, o soldado parece reaparecer a cada poucos segundos, mas para ele, cada renascimento pode ter demorado décadas, talvez séculos.
Tá, mas o que aconteceu no quarto teste? Bom, é difícil de explicar, pois se você olhar com muita atenção vai perceber que esse vídeo está censurado. No quarto teste o indivíduo nem chega a aparecer, e poucos segundos antes do teste acabar, é possível notar que a sala de respawn fica completamente vermelha e que uma mancha preta parece cobrir a única janela visível. A minha teoria é que no quarto teste aconteceu algo tão mórbido e brutal com o homem que estava sendo testado que a Helix teria alterado e censurado esse vídeo para evitar problemas. Logo após os testes acabarem, a cena troca e nós somos introduzidos a uma data, 31 de outubro de 1968. Agora nós sabemos que a história acontece no Halloween de 1968. O que será que o TF2 preparou pra gente, né? Logo após a data, nós podemos ver o médico que parece estar tendo algum pesadelo. Ele parece estar tendo visões que obviamente remetem a Gravel War e a máquina de respawn. A Gravel War é a guerra que acontece no jogo. Um dos seus pesadelos parece acontecer no fim de uma batalha entre a equipe azul e vermelha. Nós vemos os corpos dos mercenários sendo despejados na água. Logo depois disso, nós vemos a máquina de respawn se abrindo enquanto um líquido que parece ser sangue se espalha pela sala. Você deve ter percebido que em um dos sonhos do médico, uma figura negra com olhos brilhantes pode ser observada. Logo após aquele sonho da máquina de respawn, essa mesma figura aparece na sala do médico e tenta interagir com ele. Até que o Scout entra na sala, o que parece fazer o médico acordar do seu pesadelo. Essa figura que parece estar assombrando o médico está usando um uniforme e a máscara dos famosos médicos da peste negra. Após ser acordado de seu pesadelo, o médico vai conversar com o Scout e nessa cena nós aprendemos que o médico não é o único que está tendo pesadelos e alucinações. So tell me about it. Well, I was in the bathroom, right? And as I was brushing my teeth, all my teeth started to fall out. There was blood all over the basin. It was horrible. Are you worried about something? Yeah, actually. You ever get the feeling like you're being watched? What do you mean? When I went to bed last night, I could swear there was someone standing outside my window. Oh, don't be ridiculous. Someone was just passing by. Doc, I was on the second floor. Nessa cena, o Scout fala pro médico que ele estava se sentindo espionado e não ironicamente algum tipo de dispositivo que aparece no fundo algumas cenas antes parece se ligar sozinho enquanto os dois conversam. O médico diz para o Scout tomar um remédio conhecido como Valium, ou diazepam, um medicamento que normalmente é usado para tratar sintomas de ansiedade e convulsões. Depois disso, os dois continuam conversando até que o Scout revela que foi demitido do seu trabalho como um mercenário. O Scout e o médico trabalhavam para uma agência conhecida como Builders League United. No filme, essa empresa é simplesmente chamada de Blue. Os dois então se preparam para sair da sala médica quando de repente algo parece derrubar uma caixa que estava cheia de fitas. O Scout decide pegar uma fita chamada M, e ele a esconde enquanto o médico não está olhando. Antes de saírem de cena, eles ouvem novamente uma pancada vindo de dentro da sala médica. Uma das cortinas parece ter sido empurrada, porém não tem ninguém dentro da sala. Os dois simplesmente ignoram isso e decidem ir embora. Começando assim, o primeiro capítulo. Só nessa pequena introdução, nós já temos acesso a muitas informações importantes. Nós conhecemos o Scout e o médico. Primeiro nós temos o Scout. Ele parece ser um amigo bem próximo do médico, e parece que os dois já se conhecem há muito tempo. O Scout conta que foi demitido do seu trabalho como mercenário da Blue, enquanto o médico parece continuar trabalhando para eles. O Scout parece estar debilitado, demonstrando dificuldades para se mexer. Ele também tem o que parece ser uma cicatriz de uma cirurgia na sua cabeça. Esses podem ser os motivos do porquê ele foi demitido. Porém, do jeito que ele fala da Blue, ele parece ter sofrido uma grande injustiça. Se você se lembra dos testes que aconteceram no começo do filme, é bem provável que você consiga relacionar as duas coisas. Mas enfim, voltando para a história. Agora nós estamos no primeiro capítulo, Graveyard Shift. No capítulo 1, nós somos introduzidos ao resto do elenco. O capítulo 1 começa com o Soldier esperando em um carro, até que... Oh não. Começou o terror, hein galerinha? Uma figura estática aparece misteriosamente enquanto observa o Soldier. O Soldier acaba pegando sua arma no carro, provavelmente para tentar assustar seja lá quem está o observando. Porém ele é interrompido pelo Spy, outro personagem muito importante para essa história. Os dois parecem estar em uma missão de resgatar um cara chamado Jules Archibald. Algumas cenas antes é possível ver uma placa que mostra que Jules Archibald era na verdade o governador do Novo México. Na introdução com o médico e o Scout é possível ver um jornal que mostra que o Jules teria sido sequestrado e que ele estava desaparecido. Os dois estavam ali para conversar com um informante que poderia saber onde o Jules está. Para isso eles precisam questionar um homem. O maluco parece um É o armário. Heavy. Pois é, amigos, o gordinho dos sanduíches agora faz academia e é um agiota. Basicamente, o Spy começa a questionar o Heavy sobre o informante, e o Heavy diz que não faz ideia do que está acontecendo. Builders League. You look lost, comrade, and that suit doesn't fit you. I did not ask for your opinion. So tell me the facts. Who's the handoff? Who's your new employer? I don't know what you're talking about. Who kidnapped Archibald? Was it you? You're the price of betrayal, friend. They'll throw you up against the wall for this. What's on the briefcase? It does not concern you. Hand it over.
You want my briefcase? Ei, O Spy tenta pegar a maleta do Heavy à força, porém isso não foi uma boa ideia. Os dois começam a brigar nesse beco e o Heavy dá uma surra no Spy. claro, né? Um faz academia e o outro é sedentário. O Soldier estava no carro mexendo no rádio até que ele decide sair e consegue ouvir a luta. Enquanto o Heavy está prestes a finalizar o Spy, o Soldier aparece e elimina o Heavy com um tiro. Hey, Stalingrad! Eat this! Nossa. Tomou só um. You're welcome. O diálogo do Spy com o Heavy dá a entender que, assim como o Scout, o Heavy trabalhava para a equipe azul, porém foi demitido do seu trabalho. Ele arrumou uma nova profissão que provavelmente envolve a maleta que ele está carregando. Também dá pra perceber que o Spy e o Soldier não se dão muito bem. O Spy é um cara mais estrategista, reservado e até meio snob, enquanto o Soldier é um cara mais errático, imprevisível e bruto. Então os dois sempre acabam brigando no meio do trabalho. O Spy manda o Soldier pegar a câmera no carro para tirar uma foto das pistas. Porém, de repente... Ah, finalmente um vilão. O Spy é atacado por um homem usando uma máscara da peste negra. É exatamente a mesma pessoa que o médico vê em seus pesadelos. Eu vou me referir a ele como o informante. O informante estava prestes a matar o Spy com um tiro na cabeça, porém ele decide não matá-lo e foge de volta para o seu carro. O Soldier chega a tempo para tirar uma foto do indivíduo, terminando assim o capítulo 1. Agora nós temos o capítulo 2, Dinner's Ready. O capítulo 2 começa com o médico levando o Scout para casa em uma ambulância, até que os dois começam a conversar sobre a máquina de respawn. Enquanto eles ainda estavam na sala médica, o médico diz para o Scout: "Você não foi o primeiro." Ou seja, o que aconteceu com o Scout já aconteceu antes. Com esse diálogo, pode-se entender que o Scout sofreu um acidente enquanto estava sendo revivido pela máquina de respawn. E seja lá o que aconteceu, deixou o Scout bem debilitado e com várias sequelas. O médico diz que esses acidentes com a máquina de reencarnação já aconteceram antes, e pelo jeito que ele fala, parece ser uma experiência bem traumática de se acompanhar. Talvez algo... Bom, eu sei que isso aqui é uma ficção, mas aí já dá pra perceber que não é uma boa ideia essa parada de reencarnar nesse sentido, tá ligado? Que nunca vai vir o que é pra vir da forma que era conhecido. Mas enfim. tão brutal que teria que ser censurado? Quem sabe? A ambulância finalmente chega no apartamento do Scout. O Scout até convida o médico para entrar, mas ele diz que está ocupado e que precisa voltar para o seu escritório. Então os dois se despedem e o médico vai embora. Um detalhe interessante é que quando o Scout entra no seu apartamento, é possível ver o carro do informante estacionado na rua. Agora nós estamos dentro do apartamento do Scout. O Scout está sentado no sofá enquanto conversa com sua mãe e assiste um filme estranho na TV. Se lembram quando o Scout estava sendo examinado pelo médico no começo do filme e ele acabou escondendo uma fita e levando-a para casa? Essa fita continha um filme chamado M. Esse filme conta a história de um serial killer que era conhecido por assassinar crianças. O Scout está assistindo uma cena do filme na qual uma garotinha está brincando com uma bolinha até que o assassino se aproxima e começa a falar com ela antes de finalizar sua próxima vítima. Enquanto coincidentemente o Scout estava brincando com sua bolinha de beisebol, ele recebe uma ligação, até que isso aqui acontece. Hello? Thanks for the ride, Doc. You sure you don't want to come in? At least say hi to Mom? What did you... Who is this? You really gotta get out more often, Doc. What the hell is this? Who are you? Hey, Mom! I'm home! Ixi. Cara, essa parte foi sinistra, mano. Nossa. Uau! Essa Isso parte foi aí. bizarro. O Scout recebe uma Ah, ligação caraca. no telefone e quando ele atende, ele ouve uma gravação da conversa que ele teve com o médico no começo do filme. Ao que tudo indica, tinha realmente alguém espionando e observando o Scout, e isso definitivamente não era apenas algo de sua cabeça. Aí a cena troca e Pior que são detalhezinhos que eu não peguei, mas nessa parte ali da luz acendendo eu não peguei. Podia ser uma gravação, mano. aparece alguém segurando a cabeça decapitada da mãe do Scout, até que uma figura de máscara branca aparece por alguns segundos antes da tela escurecer. Sinistro. Essa figura parece estar segurando um machado, e quem jogou o TF2 sabe muito bem que esse aí é o machado de incêndio do Pyro. Duas pessoas entraram no apartamento do Scout e assassinaram sua mãe, e é bem provável que quem fez isso foi o Pyro e o informante. A crueldade deles é tão grande que o filme deixa meio implícito que os assassinos colocaram alguns pedaços da mãe do Scout dentro do forno. No começo do capítulo 2 você pode ver que a mãe do Scout estava preparando uma lasanha pra ele. Porém, depois que ela aparece morta, a lasanha é substituída por um objeto estranho e difícil de identificar. Pois é, esse filme é meio mórbido. Nossa. Logo após essa cena bizarra, o médico acorda em Sinistro, sua mano. ambulância e ele parece ter ficado preocupado com o Scout de forma repentina. Ele decide voltar até o seu apartamento para ver se estava tudo bem. Porém, ao entrar no apartamento,
ele descobre a cena do crime, descobrindo que o Scout havia desaparecido e que sua mãe estava morta. Os assassinos parecem ter desenhado a letra M nas paredes usando sangue. No filme M, que o Scout levou para casa, um personagem desenha um M na sua mão para marcar o serial killer do filme. Então temos aí essa coincidência. Até que alguém começa a bater na porta. Os olhos do médico começam a mudar de cor e ele parece estar perdendo a consciência. Ele acaba desmaiando e batendo sua cabeça numa quina. Agora o filme volta para o Spy e o Soldier. Eles parecem estar tentando encontrar o informante. Eles estão discutindo sobre o que tem na maleta até que algo muito peculiar que vai ser bem comum nesse filme acontece. What the hell do you think you're doing? I think I know what to ask. Soldier that only receives, it doesn't transmit. Brigger, this is 185. Gonna need an update on that stolen hearse. Roger 185, this is 187. I'm visual on Black Hearse, heading south on Brixton. O Soldier consegue se comunicar com policiais usando um rádio e assim consegue a localização do informante. Só que tem um pequeno porém, esse rádio que ele usou não serve para transmitir mensagens. Ou seja, não era para o Soldier conseguir se comunicar com esse rádio. Essas anomalias vão ser bem comuns durante o filme. Após usar o rádio, os dois conseguem a localização do informante e começam a persegui-lo. Nós também temos uma cena onde dois policiais aparecem no beco onde o Heavy foi morto, porém seu corpo parece ter desaparecido sem deixar rastros. Enquanto isso, o médico aparece tendo mais um pesadelo. Nesse pesadelo, ele está preso dentro de um caixão enquanto o informante aparece do lado de fora e o observa, até que ele acorda com suas mãos ensanguentadas e dentro do seu escritório. O médico tinha desmaiado no apartamento do Scout, então não faz muito sentido ele acordar em seu escritório. Provavelmente algo ou alguém trouxe o médico de volta ao seu escritório, quem sabe. Como ele está com as mãos ensanguentadas, ele decide ir até o banheiro lavá-las. Até que isso aqui acontece. Caraca, isso aí foi sinistro, mano. Cara, o maluco que animou isso Calma aí, aqui, o quê? mano. Enquanto o médico lava suas mãos, ele começa a alucinar e é atacado pelo seu próprio reflexo no espelho. Enquanto ele se levanta, alguém deixa um envelope por debaixo da porta. O médico sai para ver quem deixou o envelope, porém seu escritório está completamente vazio. Quando ele volta, ele decide abrir e examinar o envelope. Dentro dele haviam 4 fotos e uma chave. Essas são fotos do Scout que parecem ter sido tiradas por alguém escondido. Uma dessas fotos parece mostrar o Scout dormindo. No começo do filme, Scout diz pro médico que ele tem a sensação de que alguém está observando ele na hora de dormir, mesmo que o quarto dele fique no 2º andar. E novamente, parece que isso não era apenas paranoia do Scout. Bom, o médico recebe uma ligação e começa a tocar a conversa gravada do Scout no começo do filme, até que o médico ouve a voz do Scout abafada gritando alguma coisa. Hello? Hey, Doc? Oh, thank God, Scout! Are you alright? I know it's late, but mind if I ask you something? What? Scout, where are you? You ever get the feeling like you're being watched? What the hell have you done with him? Aí a ligação simplesmente acaba, e quando o médico percebe, alguém escreveu Matadouro Conager no seu escritório. Pra quem não sabe, Matadouro Conager é Too Forte. Seja lá quem está por trás disso tudo, quer que o médico vá até Too Forte, e estão usando o Scout como algum tipo de refém, com o principal suspeito sendo o informante. E agora nós vamos para o capítulo 3, Intel Hell. O capítulo 3 começa com o Spy e o Soldier acompanhados de policiais fazendo uma investigação no apartamento do Scout. Enquanto examinava os móveis, o Soldier acabou encontrando 2 documentos muito importantes. O primeiro documento fala sobre a demissão do Scout, dizendo que os executivos decidiram demitir o Scout do seu trabalho sem dar nenhum tipo de compensação. A Builders League diz que a máquina de respawn funciona corretamente cerca de 99% das vezes, e que os seguros não cobrem o 1% de erro. O segundo documento parece ser um relatório médico. O relatório diz que após ser ressuscitado na máquina de respawn, o paciente foi encontrado inconsciente tendo convulsões, e mesmo depois de se recuperar, o paciente demonstrava dificuldade para se comunicar e se mover, além de apresentar sintomas relacionados à esquizofrenia. O paciente em questão era o Scout. O Scout acabou sendo vítima de uma das falhas da máquina de respawn, e por isso ele vai ter que carregar sequelas por toda a sua vida. E mesmo tendo lutado em uma guerra por muito tempo, ele não pode sequer receber uma compensação por isso. Isso explica porque o Scout não gosta da Builders League e quer processá-los. Além desses documentos, um policial ferido também é encontrado dentro do apartamento e ele conta que foi atacado por um homem que dirigia uma ambulância. Esse policial era a pessoa que estava batendo na porta na cena do crime, e após o médico desmaiar, ele teria se levantado e atacado o policial. Isso explica porque o médico acordou em seu escritório porque ele estava com as mãos ensanguentadas. Nesse ponto da história, fica bem óbvio que o médico parece estar sofrendo algum transtorno de personalidade, quase como se ele
tivesse um alter ego, pois ele parece não se lembrar de ter machucado o policial, e o médico que nós conhecemos não faria isso em primeiro lugar. Mas voltando pro Magic, ele finalmente chegou no matadouro Conager, ou Too Fort. Ele tenta atravessar a ponte enquanto alguém parece estar observando ele por algum tipo de luneta. Também é possível observar o carro do informante queimando do lado de fora. Após atravessar a ponte, ela cai, e agora o médico não pode mais voltar. Ele vai ser obrigado a seguir em frente. Enquanto isso, o Spy e o Soldier decidem investigar a sala do médico, já que eles haviam encontrado equipamento médico dentro do apartamento do Scout. O Soldier acaba encontrando Valium, aquele medicamento que o médico prescreveu ao Scout. O médico também teria indicado esse medicamento para o Soldier, dizendo que o Soldier estava vendo coisas e que o remédio iria ajudá-lo. Porém o Soldier revela nunca ter tomado o remédio. Logo após disso o telefone toca e nós temos mais uma daquelas gravações. Hello? Hello? Who is this? Who am I? Who the hell are you? Who is this? What? It's him. Listen to me, punk. You're not gonna think this is funny when I strangle you to death with your own stethoscope. Who is this? It's the voice of God, you son of a bitch, and I'm coming for you! Eita, calma aí. Bom, agora o Spy e o Soldier já sabem exatamente onde ir. Voltando a Too Fort, o médico começa a escalar as torres já que as entradas principais estavam trancadas, e com muito esforço, ele consegue subir e entrar em Too Fort. Ao chegar no topo, ele ouve um barulho estranho e descobre que alguém estava se escondendo na parte de cima da torre. Você pode ver sua mão e até o que parece ser um rosto. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o médico ouve um grito que parece ser do Scout, então ele decide entrar no matadouro. A porta atrás dele se fecha e um elevador se abre revelando um novo inimigo. Olha esse lugar. Boa, do nada vem o Toshi. Caraca, nada a ver, mano. Mr. X, tá ligado? Cê é louco, essa parte me lembrou muito Resident Evil, tá ligado? Maluco gigante. Ai! O médico é perseguido por uma versão bizarra e grotesca do Heavy. Anteriormente, o Heavy tinha sido morto por um tiro no peito, porém agora ele está de volta e ele está muito maior do que antes. Ele também parece ter conseguido uma força sobre-humana, já que ele consegue derrubar uma parede como se não fosse nada. Nessa perseguição, o médico acaba sendo jogado para dentro da sala da inteligência e com sua Medgun quebrada, o que significa que ele não vai conseguir curar o Scout quando encontrá-lo. Ele anda um pouco pela sala e Saúde. Curiosamente, nessa sala é possível encontrar a letra M desenhada nas paredes, assim como no apartamento do Scout. Na verdade, em diversas cenas do filme a letra M vai aparecer de forma subliminar, porém nós ainda não sabemos o que essa letra significa. O médico continua andando pela sala, até que... Rapaz. Socaço. Wait, Scout! I'm trying to help you! If I had a gun, I'd shoot you, you sick bastard! No! Stop! Pois é, amigos, o engenheiro é um vilão. O médico encontra um caixão trancado que parece estar com alguém dentro. O médico então pega a chave que ele havia recebido no envelope em seu escritório e consegue abrir o cadeado trancando o caixão, revelando que o Scout estava preso dentro do caixão. O médico então tenta ajudar o Scout desamarrando ele, porém a primeira reação do Scout é socar o médico e tentar fugir. Quando o médico tenta explicar a situação ao Scout, o Scout simplesmente xinga o médico e tenta correr para longe, até ser atingido por uma sentinela controlada por dois engenheiros. Esses engenheiros são os irmãos Conager.
Maynard e Zed. Eles são os proprietários do matadouro e parecem ser os responsáveis por manter o Scout aprisionado em Too Fort. A reação do Scout ao ser resgatado indica que ele acredita que o médico foi o responsável pelo assassinato de sua mãe e de ter arquitetado seu sequestro. O Zed então literalmente arrasta o Scout para fora da sala e começa a bater nele e torturá-lo. Enquanto isso, o médico consegue se esconder atrás de uma mesa sem o Maynard perceber. Tudo isso enquanto ouve o Scout gritando por socorro. Agora a cena muda para o Spy e o Soldier novamente. Os dois parecem ter chegado até o matadouro, descobrindo que a ponte que levava até a entrada colapsou. O Soldier então tem a brilhante ideia de fazer o seu famoso Rocket Jump para pular pela ravina usando seu lança-foguetes. O Spy acha isso um absurdo e tenta derrubar o lança-foguetes da mão do Soldier, mas acaba explodindo o próprio carro. Até que alguém tenta assassiná-los usando um rifle, porém erra o disparo. Os dois se jogam dentro da água para se proteger e começam a entrar no matadouro pela parte de baixo. Enquanto isso, o médico ainda estava na sala da inteligência ouvindo seu melhor amigo ser torturado. Nessa cena é possível ver que os olhos do médico mudam de cor de novo, mudando de cor entre azul e vermelho. Esse é um acontecimento bem comum no filme e representa o médico lutando para ficar no controle de si mesmo e não ceder para o seu alter ego violento. O médico então tenta pegar o Wrangler, um item necessário para controlar as sentinelas. Porém, quando ele estava prestes a pegar o equipamento, o telefone toca chamando a atenção de Maynard. Hey, Dell, you haven't called me in a while. How's Dust Bowl working out, brother? Gone? How? We're still trying to figure that out. It doesn't look good. What about my little brother? Is he alright? Listen, I'm coming to the slaughterhouse now. Back to the job? Sure. I swear to God, if anything happens to my brother, I'm gonna... Listen to me. Forget the death sentence. We've been compromised. You're so goddamn inconsiderate. Shut up! Did you get out? Yeah, who knows how? Look, when are you gonna be back? We shouldn't have to deal with this. Don't let the briefcase or you'll fight. And what about my brother? Essa ligação é uma referência ao filme Disfarce de Espião. Esse filme de ação e comédia também se passa no universo de Team Fortress 2 e foi feito pela mesma equipe que lançou Nemesis Blue. Esse filme conta a história de como um espião azul conseguiu destruir Dust Bowl em uma luta contra um carinha chamado Dell. Dell, pra quem não sabe, é o engenheiro que você controla no jogo. Ele está tocando piano, não é? Ele nem vai saber o que o atingiu. Nossa. Pego no pescoço. Tome. Ai. Ui. Ai. Vai morrer! Tome! Morreu! Só que não! Caraca! Essa animação é muito braba, bicho, na moral. Pois é, amigos. Nossa. Game over. Calma aí, o quê? Ou será que não? Porra. Os ferimentos do médico simplesmente desaparecem e ele se levanta para realizar sua vingança. Nossa. Esse médico brutal e sanguinário definitivamente não é o mesmo médico de algumas cenas atrás. Ao que tudo indica, toda vez que o médico fica inconsciente ou passa por um momento de muito estresse, ele pode acabar cedendo para esse alter ego violento que pode assassinar um homem sem o menor pudor. Depois de assassinar brutalmente o Maynard, o médico pega o Wrangler para executar o Zed usando sua própria sentinela. O médico consegue então recuperar a maleta do informante e após isso ele parece voltar ao normal e simplesmente se senta no canto da sala ao perceber que o seu melhor amigo estava morto. Agora nós temos o quarto capítulo. O capítulo começa com Soldier e Spy nos esgotos de Too Fort tentando entrar no matadouro. O relógio de invisibilidade do Spy que ele usou contra o Heavy parece ter pifado e os dois começam a discutir. O Spy culpa o Soldier por tudo que aconteceu e ameaça atirar nele se caso ele não desistir da missão. E pelas respostas do Soldier, parece que o Archibald é um homem que não tem o menor problema em assassinar seus próprios soldados para conseguir o que ele quer. Antes que o Spy pudesse finalizar o Soldier, eles ouvem um barulho estranho vindo de um túnel. Agora eles têm que enfrentar esse franco-atirador de alguma forma. Até que o Soldier tem uma brilhante ideia. Apenas observe. I've got an idea. Qual a ideia? What are you, blind? Come on,
Right here. Take your mission. Eita, porra. Nossa, ainda arrancou a perna do maluco, mano. Caraca. How did you know he wouldn't shoot Eu quero you ver in se the ele... head? I did it. O cara é maluco, mano. Eu pensei exatamente. E você tira na cara dele, mano? Porque aqui, de repente, pega e é beleza, né? Pode ser que é blindado, não sei, mas você acerta exatamente aqui. Na cara dele que não tem proteção, tá ligado? O maluco é. Caraca, mano, é muito brabo isso daí. O personagem é igualzinho o Soldier original, velho. Os dois Brabo, então caminham mano. até o Sniper. O Spy quer atirar no Sniper e acabar com ele de uma vez, porém o Soldier acaba impedindo ele, dizendo que era uma ideia melhor deixar o Sniper morrer lentamente. E como o karma é instantâneo, após subir as escadas, o Soldier ouve um barulho. Agora deu, caralho. Ele foi parado por alguém que estava usando um rifle de assalto. Essa pessoa parece ter uma voz monstruosa e irreconhecível. Praticamente não dá pra entender o que ele está falando. E quando o Soldier se vira, nós podemos ver quem é esse homem. Esse é o Pyro, o mesmo homem que ajudou o informante a assassinar a mãe do Scout. Ele parece ter bolado essa armadilha e ele consegue fazer o Soldier se render. O Spy então decide ajudar o Soldier. Ele sobe as escadas e aponta sua arma para o Pyro e começa a ordenar que ele largue o seu rifle. E é aquilo, né, gente? Filme de terror, né? Os personagens têm que agir de forma burra. O Spy, ao invés de simplesmente disparar contra o inimigo que está usando um rifle, ele simplesmente fica ali dando ordens pra ele, até que o Pyro, que é muito mais inteligente do que isso, simplesmente dá um tiro na perna do Spy e ele cai. O Soldier se aproveita dessa situação para tentar fugir e ele consegue escapar da sala sem levar um único tiro. Porém o portão acaba se fechando e o Spy e o Soldier acabam se separando um do outro. E bom, o Pyro pode não ter conseguido derrubar o Soldier, mas ele definitivamente teve uma vítima. Pois é. Caraca, sinistro, mano. Ixi. Pego no pescoço. Ai. Agora nós voltamos para o Soldier, que está completamente sozinho. Ele tenta abrir o portão para resgatar o Spy, porém ele não tem forças o suficiente. Enquanto ele tenta abrir o portão, ele acaba caindo e consegue ouvir uma voz bem familiar. I want to know what the hell is going on here. Oh, that's probably mincemeat by now. I've already lost one man. I'm not gonna lose another. Seja lá quem tá falando ali, se parece muito com o Soldier. Talvez seja o Soldier vermelho? Quem sabe? Enquanto isso, ele também percebe que tem uma criatura muito bizarra ali junto com eles. Vendo que não tem pra onde ele ir sem ser notado, ele acaba abrindo uma porta ali perto e se esconde dentro de um corredor. Dentro desse corredor existe um tipo de parede bizarra que não dá pra saber ao certo o que isso é. Antes que ele possa fazer qualquer coisa, aquela criatura de antes aparece, revelando ser uma versão completamente deformada e zumbificada do Scout. Porém, ao invés de atacar o Soldier, esse monstro decide ir atacar o outro cara que estava falando. Maluco. De volta à guerra. Cara, essa cena é muito foda, velho. O Soldier decide atravessar aquela parede de antes, e agora ele se encontra tendo algum tipo de flashback da guerra. Ele parece estar na Segunda Guerra Mundial e os seus amigos estão ali lutando. Um fato curioso é que na história oficial do Team Fortress 2, o Soldier nunca serviu o exército de verdade. Na lore é dito que o Soldier sempre quis servir o exército, porém ele sempre era dispensado e não conseguiu servir nenhum batalhão. Porém nesse universo a coisa parece ser um pouco diferente. No universo de MSS Blue, o Soldier parece realmente ter servido o exército e lutado na Segunda Guerra Mundial. No começo do flashback é possível ver que o médico e o informante estão jogando xadrez no meio da guerra. Provavelmente essa cena simboliza o médico lutando para ter controle da sua situação, com o informante sendo seu rival. O Soldier acaba encontrando também o Spy, que acaba sendo morto por um Pyro. Provavelmente isso mostra que o Soldier está se sentindo culpado por ter abandonado seu parceiro. Ele acaba tentando fugir do Pyro e se encontra com o Scout. O Scout estava indo para a guerra, porém ele é atingido por um tiro na cabeça. O Soldier, sem poder fazer nada, tenta confortar o Scout em seus últimos momentos. Porém, de repente, o Scout começa a se transformar naquela criatura bizarra de antes. E o Soldier começa a fugir, e de repente ele vai
vai parar em Too Fort de novo, revelando que tudo aquilo que ele viu não passava de alucinações. O Soldier encontra o Demoman vermelho aprisionado em uma cela. O Demoman parece estar com um braço faltando, porém ele não parece estar sofrendo com nenhum tipo de sangramento. É bem possível que isso seja mais uma falha da máquina de respawn. Essa cena é bem importante, porque ela mostra mais uma coisa que vai ser extremamente comum nesse filme: time loops. Se você prestar atenção no diálogo, vai perceber que essa é a mesma conversa que o Soldier estava ouvindo antes. I'm looking for Jules Archibald. Who's asking? His rescue. Afraid you're gonna be disappointed. I want to know what the hell is going on here. I don't know. That's probably mincemeat by now. I've already lost one man. I'm not gonna lose another. Aquele cara que estava interrogando o Demoman não era o Soldier vermelho, era o próprio Soldier, mas no futuro. Tanto que o Soldier pergunta para o Demoman: com quem você estava falando? E o Demoman simplesmente não faz ideia do que o Soldier está dizendo, e quando o Soldier olha pro lado, ele consegue se ver no passado. O Soldier diz pro Demoman que ele está tentando resgatar Jules Archibald, porém o Demoman diz não saber nada sobre. E quando o Soldier pergunta o que eles estavam fazendo por ali, o Demoman fala algo bem interessante. You haven't lost both eyes yet, Cyclops, so tell me what you've seen. Gonna go, brothers. They run the joint, but this is red territory. Not anymore. De acordo com o Demoman, o território que antes era território vermelho, agora não pertence mais a eles. Provavelmente foram os irmãos Koenig que aprisionaram ele ali. Depois o Demoman pede pro Soldier tirar ele dessa prisão, dizendo que se o Soldier o ajudasse, ele poderia levar o Soldier até a sala de respawn vermelha, na qual estavam escondidas várias armas. E se você prestou atenção na cena anterior, você se lembra que aquela aberração de antes tinha resolvido atacar o cara que estava interrogando o Demoman. E bem, isso realmente acontece. Isso é muito bizarro, mano. Nossa. Caraca, sinistro, mano. Tome. Como o Scout azul estava morto, e é possível ver uma cor vermelha na camisa desse monstro, pode-se deduzir que esse aí era o Scout vermelho. Depois de derrotar esse monstro, os dois conseguem entrar na sala de spawn vermelha. Lá eles encontram vários cadáveres zumbificados no chão. O Soldier até mesmo encontra algum tipo de rádio que parece estar com uma mensagem gravada. Esse rádio contém uma mensagem do Sniper, dizendo que ele viu o outro lado, e ele fica dizendo repetidas vezes: mais do que você imagina. Depois disso, eles conseguem entrar na sala de armas. O Demoman acaba pegando uma pistola, pois ele só tinha um braço. E o Soldier resolve pegar uma escopeta. Porém... rapaz... Sinistro, mano. Cara, oh não, são jogadores de Brawl Stars. Rápido, atirem neles! Nossa. Tá bom, eu juro, essa é a última piadinha nesse vídeo, agora o vídeo vai ser sério, mano. Aqueles corpos zumbificados que estavam no chão acabam se levantando e tentam atacar o Demoman e o Soldier. Porém, eles conseguem derrotar os mortos-vivos e sair da sala que havia se trancado. Chegando do lado de fora, eles percebem que estão presos. Todas as saídas de Too Fort estão trancadas e eles não podem mais sair dali. E aí eles percebem que estavam sendo vigiados por câmeras de segurança da Helix. E agora nós voltamos pro médico. Ele parece estar trancando alguém, possivelmente o Scout, dentro de um caixão. Após fechar o caixão, ele ouve uma porta abrindo atrás dele, revelando mais uma figura zumbificada. Dessa vez, o médico vermelho. O médico vermelho começa a caminhar lentamente na direção do médico azul, e o médico usa sua Medigun quebrada para se defender, e ele consegue derrotar o zumbi. E aí ele percebe a entrada da sala médica e decide investigar. Chegando na sala médica, ele descobre uma televisão que parece estar ligada. Essa televisão toca um vídeo de algum relatório médico do médico vermelho. Basicamente, parece que o time vermelho, ou talvez a Helix, estão buscando métodos alternativos para reviver as pessoas. Basicamente, o médico vermelho tinha conseguido recuperar o corpo do Heavy, que havia sido morto pelo Soldier. Ele injeta alguma coisa no Heavy, o que faz o Heavy voltar à vida. Porém, isso dá muito errado e o Heavy acaba se tornando uma criatura monstruosa e agressiva. Exatamente a mesma criatura que perseguiu o médico quando ele tentou entrar em Too Fort. Aí o médico começa a ouvir alguns barulhos estranhos, e adivinha quem que tava na sala com ele? Eita, Mr. X. O máscara. Eita, cara, você é louco.
Pra quem aí não pegou a referência, isso é uma referência ao Nemesis do Resident Evil falando Stars. Aham. Pois é, agora o Heavy Aham. tá muito Real. puto. Ele acaba matando o médico vermelho que trouxe ele de volta à vida, e ele começa a perseguir o médico azul. Do lado de fora dessa sala estavam o Soldier e o Demon Man. O Soldier percebe que aquela versão zumbificada do Scout havia desaparecido. Antes que ele pudesse avisar o Demon Man, eles começam a ouvir o médico batendo na porta e pedindo por ajuda. Hello? Someone help me! Eita, poxa. Daqui a pouco eu volto, gente. Depois da edição. Eita. A gente viu que pegou o negócio ali na portaria, por isso que eu tive que fazer essa pequena pausa, tá? Mas vamos só voltar um pouquinho aqui, para poder não me perder, né? E vamos continuar. Vamos lá. Hello? Someone help me! Oh, sinistro, mano. Cara, olha a diferença de tamanho Nossa. do Heavy pros outros personagens, mano. Obviamente, as armas deles não causam o menor estrago no Heavy. Ele é simplesmente imparável. O Heavy facilmente consegue derrubar o Soldier e o Demon Man, e quando ele estava prestes a finalizá-los, o médico decide entrar em cena, chamando a atenção do Heavy com a maleta. Ah, e apareceu lá o bicho lá. Todos eles acabam fugindo para aquele elevador que nós vimos no começo do filme. E antes que o Heavy pudesse pará-los, aquela versão zumbificada do Scout ataca o Heavy, salvando os três. Sinistro. Dentro do elevador, nós vemos mais uma aparição do alter ego do médico. O médico entra no elevador e começa a chorar por causa de tudo que estava acontecendo. Estar preso num lugar hostil e se sentir culpado pela morte do seu melhor amigo. Porém, de forma repentina, ele começa a dar risada de uma forma assustadora. Enquanto o médico que nós conhecemos estava sofrendo muito por causa de tudo que está acontecendo, o alter ego dele está achando aquilo muito divertido. E enquanto os dois descem para os andares de baixo, começa o capítulo 5. O capítulo 5 começa mostrando a verdadeira natureza do Spy e do Archibald. Os dois estão no meio da chuva, com 3 pessoas da equipe azul amarradas, prontas para serem executadas. E o Spy mostra que, assim como Jules, ele está disposto a atirar nos seus amigos para conseguir o que ele quer. Um fato interessante é que no fundo dessa cena você pode ver o Heavy trabalhando com algum tipo de segurança. Esse é o mesmo Heavy que nós vemos no filme inteiro. O Archibald diz pro Spy que eles são traidores e que ele precisava matá-los, e começa a oferecer coisas para ele fazer o trabalho sujo. You wanted a promotion? Here it is. What's the charge? Treason. What's it going to take, Corporal? I want a new car. Done. Anything else? My own personal assistant. Anything you like, Corporal. How about a vacation, old boy? I think I've earned it. Pois é. Pois é, amigos, o jogo virou. O Spy tinha sido capturado pelo Pyro, e o Pyro parecia estar prestes a executar o Spy. Mostrando mais uma vez sua ganância e sua desonestidade, o Spy tenta comprar o Pyro. Ele pergunta, o que você quer? E dessa vez, pela primeira vez, nós conseguimos ver o rosto do Pyro. Ele tira sua máscara, revelando sua verdadeira face. Agora nós voltamos para os 3 mercenários azuis. O elevador parece ter chegado até o seu destino. Ele foi parar em algum tipo de prisão. O Demon Man e o Soldier decidem investigar o local enquanto o médico... Ó, eu vou ser franco com vocês. Eu não falei isso no início, mas eu vou falar agora. Eu não conheço o jogo, nunca joguei o jogo. Apesar de já ter visto algumas imagens, né, por aí rolando, até de meme também, né, como ele mesmo falou aqui. Esse jogo é demonstrado aqui algumas vezes de uma forma até de meme ou de uma forma engraçadinha. Mas esse filme aqui, ele é realmente pesado, se você for parar para pensar e for parar para analisar. Ele é muito pesado e a animação é muito bem feita.
uma animação por fã. Só que, confesso pra vocês que no início do filme eu meio que tava, tá ligado? Eu meio que tava vendo por ver. Até porque como eu assisto o filme em live, dependendo se eu tenho ou não fazendo call com a pessoa que doou, porque eu tenho como fazer, eu dou essa opção pra pessoa que doa, no caso, no filme que assiste, o filme pra eu assistir, se a pessoa quiser fazer uma call junto comigo, ela pode chamar outras pessoas, enfim. Nesse dia não foi diferente, tinha pessoas comigo também, na call. Então meio que fica, se a pessoa não, eu não tava muito interessado, e a galera também não tava tão interessada no início, aí pronto, aí ficamos batendo papo, ficamos falando em cima do filme. Aí chegou na parte braba, boa pra caraca, foi naquela parte lá daquele sniper lá, que já tava um pouquinho antes da metade ali do filme, e aí começou a ficar bom e todo mundo começou a ficar em silêncio. E aí, mano, caraca, o negócio surpreendeu pra caraca, tá? Nos primeiros minutos ali, 10, 20 minutos talvez, quase 30, confesso que eu meio que, tipo, dane-se, caguei, tá ligado? Mas aí começou a me chamar a atenção, a animação. Mas realmente, se eu conhecesse talvez o jogo, a lore do jogo, talvez eu entenderia mais referências do que eu entendi no dia. Querendo ou não, tem que ficar olhando um pouco do chat e um pouco do filme. Um pouco do chat e um pouco do filme. Então sempre vai passar alguma coisa, como foi o meu caso. Eu tô entendendo muita coisa agora que eu entendi no dia. Fica no elevador. O médico parece ter roubado a pistola do Demoman depois da luta com o Heavy. Enquanto o Soldier e o Demoman andavam pela prisão, eles acabam ouvindo alguém chorando. Eles acabam encontrando o Archibald em uma cela. O Jules parece estar desesperado por resgate, e ele parece discutir com o Soldier por estar trazendo com ele um mercenário do time vermelho. No meio dessa discussão, o Demoman acaba se retirando, pois ele percebe uma sala escrito bar, e ele entra dentro dessa sala para investigar, porque o Demoman adora beber. Enquanto o Soldier falava com o Archibald, uma cadeira de rodas é vista se mexendo sozinha. Quando o Soldier vai investigar, mais uma vez não tem ninguém ali. Logo depois disso, nós voltamos pro médico que ainda estava dentro do elevador. Ele parece estar tentando tirar a própria vida com a arma do Demoman. Aí ele se olha num reflexo, e pela primeira vez ele conversa diretamente com seu alter ego. You want me to do it, don't you? But I won't. You can't make me. You can't make me! O médico acaba correndo pra longe, e o Jules simplesmente desaparece da cela, deixando o Soldier completamente sozinho no andar de baixo. Enquanto estava sozinho, o Soldier olha pra trás em uma das celas, e ele acaba percebendo que aquele homem que estava sendo testado no começo do filme estava se em uma corda dentro de uma cela. Logo depois disso, a cena troca, mostrando que o bar que o Demoman entrou, na verdade era um laboratório. Porém, logo após isso, nós podemos ver que não ironicamente o Demoman realmente foi parar num bar. E o mais interessante é a pessoa que está atendendo ele. Essa cena acontece no bar do Del. Basicamente, o Demoman está falando com um antigo amigo dele, que teoricamente estaria morto. Assistindo um pouco e prestando atenção, você percebe que tem algo de muito errado com esse lugar. No começo da cena, você pode ver duas coisas. Primeiro que o Demoman recuperou o seu olho, e você pode perceber uma parede atrás dele. Porém, algumas cenas depois, essa parede é substituída por um vácuo escuro. Esse lugar, o bar do Del, representa um lugar entre a vida e a morte. O fundo escurecendo representa a vida do Demoman sendo perdida. Algo aconteceu com o Demoman quando ele entrou nessa sala do laboratório e fez ele perder a vida. E essa cena representa o Demoman em seus últimos momentos. É uma cena que acontece entre a vida e a morte. O Del começa a falar pro Demoman algumas coisas sobre o tal do outro lado. Ele fala que no outro lado você pode ver pessoas que já morreram. E ele termina dizendo que conseguiu conversar com seu avô. I spoke to my grandfather. He's been dead for 30 years. What'd he tell you? It's eternity in there. Depois dessa cena do bar, nós voltamos para o médico. Ele parece estar sentado no canto de uma sala. Ele parece estar com seu psicológico bem abalado, pois ele já viu muita coisa dentro desse lugar. E a pessoa que ele veio para resgatar estava morta. Porém, depois de sentir a presença de alguém por trás de uma cortina, ele acaba chegando na máquina de respawn, mostrando que essa máquina funciona de forma manual. Então o médico acaba tendo a ideia de usar essa máquina para trazer de volta seu amigo. Porém, a máquina avisa que isso não é uma boa ideia, pois um dos arquivos estava corrompido. E aí a máquina pergunta: você quer prosseguir mesmo assim? Enquanto o médico pensa na resposta, a mãe do Scout aparece atrás dele, o observando de longe. Agora nós voltamos pro Soldier. Ele parece ter encontrado algum tipo de sala de reunião, enquanto uma gravação de uma ligação do Archibald com um homem chamado Plutarch toca no fundo, o fundador da Builders League United. Ele é o cara que manda em tudo. O Jules Archibald estava falando com o Plutarch sobre a máquina de respawn. Basicamente, o Jules tinha conseguido encontrar 10 mercenários que eram compatíveis com a máquina de respawn.
Porém, um desses mercenários teria atirado em si mesmo, deixando assim apenas 9 mercenários que são compatíveis com a máquina de respawn, que são exatamente as 9 classes que você vê no jogo. Ao que tudo indica, essa suposta 10ª classe que foi descartada seria aquele homem que aparece no começo do filme, aquela pessoa que estava sendo testada várias vezes e que depois aparece presa em uma cela junto com o Soldier. Basicamente, o Archibald estava dizendo pro Plutarch que era uma boa ideia usar essa máquina de respawn na guerra, pois assim ele venceria do seu irmão, Redmond. Basicamente, Redmond é o irmão do Plutarch e líder da equipe vermelha. Nessa cena, você pode ver o quão malicioso e desonesto o Archibald é. Ele basicamente prometeu a máquina de respawn pro Plutarch, porém logo após de terminar a ligação, ele liga para o Redmond, dizendo que tem uma proposta. Ou seja, é bem provável que o Archibald vendeu a máquina de respawn, tanto para o time azul, quanto para o time vermelho, porque assim os dois ficariam lutando infinitamente e quem ganharia mais dinheiro com isso seria o próprio Archibald, mostrando como esse homem é desonesto e mal intencionado. Ele também parece ter deixado muitas vítimas, pois ele fala na ligação de telefone que foram mais de 800 mil pessoas que foram testadas para a máquina de respawn, e dessas 800 mil pessoas, apenas 10 eram compatíveis. O cara matou 1 milhão de pessoas praticamente, velho. Tudo isso para conseguir ganhar dinheiro. Ele realmente é uma pessoa muito desonesta e um dos vilões do filme. Agora nós voltamos pro médico na máquina de respawn. Ele finalmente tomou sua decisão, ele tenta reencarnar o Scout usando a máquina. Porém, no meio desse processo, um erro fatal acaba acontecendo. Basicamente, a máquina acaba sofrendo algum erro e ela não consegue reencarnar o Scout corretamente, causando aquela cena que nós vimos no começo do filme, na qual a máquina de respawn se abre e os restos líquidos do Scout se espalham por toda a sala. O Soldier acaba sendo encontrado pelo Sniper. O Sniper obviamente tinha morrido de perda de sangue no começo do filme, porém agora ele está de volta. Ele não conseguiu recuperar sua perna no respawn, por isso ele teve que substituí-la. Ele parece estar completamente pálido e com o rosto levemente deformado. Enquanto o Soldier tenta fugir do Sniper, ele acaba tomando um tiro na perna e tenta se esconder dentro do laboratório, exatamente o mesmo laboratório que o Demoman tinha entrado. O Sniper então aproveita para fazer uma ligação. Depois disso, nós vemos o Pyro e o Spy sentado. O Pyro parece estar aguardando alguma coisa, até que ele recebe a ligação do Sniper. O Sniper basicamente passa a localização do Soldier e diz que ele está cercado. O Spy aproveita que o Pyro está distraído e consegue usar o seu relógio da invisibilidade para enganar o Pyro. Ele consegue recuperar o seu revólver e atira 3 vezes no Pyro. E mais uma vez mostrando que o Spy tem apenas 2 de QI nesse filme, o gênio decidiu fumar perto do personagem que está sempre mexendo com fogo e gasolina, né? Basicamente o Spy tenta fumar o seu cigarro e ele joga ele no chão. Porém não é uma boa ideia jogar um cigarro aceso na gasolina, não é, gente? E aí a sala começa a pegar fogo. O Spy tenta escapar, porém ele acaba caindo no chão e sendo queimado. Ele ainda consegue se jogar na água e se salvar das chamas. E aí nós voltamos para o médico. O médico parece estar com o psicológico cada vez mais abalado. Pela segunda vez, ele foi o responsável pela morte do seu melhor amigo. E agora nós temos uma cena muito importante. O médico acaba percebendo algo de estranho na saída da máquina de respawn, e ele decide investigar. Quando ele abre a saída da máquina, ele se encontra dentro do apartamento do Scout. Após andar um pouco, ele começa a ouvir uma conversa. É exatamente aquela conversa que ele estava tendo com o Scout no começo do filme. Enquanto os dois do passado estavam prestes a se retirar, o médico tenta sair dali, empurrando uma cortina e derrubando uma caixa cheia de fitas. É exatamente aquela mesma cena na introdução do filme. Assim como no começo, o Scout resolve pegar aquela fita. Essa parte aqui na live eu tinha até comentado que lembrou muito aquele filme lá do Interestelar, né? Que tem um lance louco pra cá. Esse filme é maravilhoso, não, sério. Esse filme ele é muito bom, mas venhamos e convenhamos, ao mesmo tempo que ele é muito bom, ele é muito louco, tá ligado? E tem uma cena parecida dessa do filme, tá ligado? Que ele tá atrás de uma estante lá e ele tenta se comunicar com a filha dele não vê ele atrás da estante lá, mas enfim, ela entende que parece que uma mensagem pra ela, enfim. Mano, o filme é muito bom, e essa parte meio que lembrou esse filme do Interestelar, tá ligado? A Amy, e depois os dois se retiram. O médico tenta correr atrás deles e acaba abrindo a porta. Porém, ele acaba vendo isso daqui. M de médico. Medical. Que bizarro, bicho. Sim, bicho. Uma versão assustadora do médico sem olhos aparece se agachando em cima do cadáver da mãe do Scout. Isso provavelmente mostra que o médico se sente culpado por tudo que aconteceu. Não há muitas indicações de que ele realmente esteja por trás de tudo, porém ele se sente culpado. E ele parece acreditar que lá no fundo, ele foi o responsável por ter causado todos esses problemas. Porém, antes que ele pudesse fazer muita coisa,
o Pyro entra na sala. O Pyro está literalmente em chamas, e ele começa a caminhar lentamente na direção do médico. Não se esqueça que no jogo, o Pyro é a única classe que tem resistência contra fogo. O médico então abre uma porta que está trancada ao seu lado, e consegue entrar num tipo de igreja. Ele se esconde dentro da igreja, e alguém acaba entregando para ele um colar com uma cruz. Provavelmente mais uma referência ao filme Disfarce de Espião, pois nesse filme nós podemos ver o médico usando exatamente esse mesmo colar. Logo depois disso nós voltamos para o Soldier. O Soldier agora estava em uma sala congelada. Dentro dessa sala ele acaba encontrando vários clones de si mesmo. Existem várias teorias sobre o que seriam esses clones, mas uma teoria bem legal que eu vi é que a Helix, ou a Equipe Azul, estavam vendendo esses mercenários clonados de forma terceirizada, para que assim qualquer um que tivesse dinheiro tivesse acesso ao seu próprio exército de clones. Logo essa teoria vai fazer um pouco mais de sentido. Porém, por enquanto, o Soldier está simplesmente assustado com a ideia de que ele provavelmente nem é o Soldier original. Antes que ele pudesse falar qualquer coisa, ele acaba encontrando o cadáver do Demon Man, completamente congelado e sem vida. Essa é uma cena meio triste porque na história do Team Fortress 2, o Demon Man vermelho e o Soldier azul são grandes amigos. Infelizmente, esse momento não dura por muito tempo, já que o Soldier consegue ouvir que o Heavy estava se aproximando do lugar. Dentro da sala de spawn vermelho, o Demon Man tinha pegado uma granada, e ele estava com essa granada em mãos nesse exato momento. O Soldier, sem ter muitas opções, acaba ativando a granada e fugindo pra longe. Bom. Logo após isso, enquanto ele tenta correr, ele é atacado pelo Sniper, que agora estava usando o seu lança-foguetes. E agora nós temos o médico contra o Pyro. Tome. Tome. Basicamente os dois estão lutando e quando o Pyro tinha basicamente vencido a batalha, uma explosão misteriosamente acontece. Possivelmente essa explosão foi causada pelo míssil que o Sniper errou. Mas essa explosão basicamente salvou a vida do médico, que teve tempo de pegar sua arma e finalizar o Pyro, usando o seu próprio machado. Após finalizar o Pyro, o médico olha para o seu lado para perceber que tem uma plateia de pessoas com máscaras brancas aplaudindo ele. Literalmente, ninguém sabe ao certo o que esse grupo representa. Não tem quase explicação nenhuma sobre quem são eles, mas a teoria mais aceitável é que existe algum fator sobrenatural que faz a máquina de respawn funcionar, e essa seria a razão de ter uma igreja dentro da sala de respawn. Provavelmente esses caras são cultistas, responsáveis por cuidar dessa parte sobrenatural do processo de respawn, porém eles têm habilidades sobrenaturais, porque quando o médico entra na igreja, claramente não tem ninguém ali, e eles aparecem de forma completamente repentina, quase como se eles fossem entidades de outro mundo. Porém, infelizmente eu não posso dar resposta pra vocês, porque ninguém sabe ao certo quem são esses caras. E agora nós temos mais uma demonstração de quão malicioso é o Jules Archibald. Ele basicamente aparece sendo observado por uma pessoa enquanto faz uma ligação para um homem conhecido como Goldman. O Jules não está nem aí para todas as pessoas que ele matou, que ele fez sofrer, muito menos para a ética desse projeto de respawn dele. A única preocupação que ele tem é sobre suas chances de reeleição. Basicamente, esse plano de máquina de respawn está correndo um sério risco de ser vazado ao público. E se isso acontecer, obviamente o Jules vai ser preso. Quem sabe até executado. No meio dessa ligação com o Goldman, ele fala duas coisas bem interessantes. A primeira coisa que ele fala é sobre o Valium que ele está tomando. Basicamente, se você olhar com atenção, vai perceber que bem perto dele tem uma caixa com vários desses comprimidos. E ali você pode ver que aquilo não é Valium. Aquilo é um remédio chamado Emesis diazepam. A gente ainda não sabe muito bem qual que é o propósito desse remédio, mas o Jules estava tomando isso achando que era Valium. Outra coisa que ele fala é que ele diz estar planejando usar a máquina de respawn para desaparecer até a poeira baixar. Basicamente, se alguém descobrir o que está acontecendo, ele vai usar a máquina de respawn para desaparecer por um tempo. Isso explica o que ele está fazendo em Too Fort. Ele não foi sequestrado, ele está basicamente se escondendo aí dentro para não ser punido pelas autoridades. Esse cara é muito rato, mano. Outra cena interessante com o
Jules é uma cena onde ele abre um portão Aqui para é pegar uma velho pra moeda que ele caramba. derrubou no chão, e acaba se deparando com algo tão bizarro que deixou ele completamente amedrontado. Ele acaba fugindo para os esgotos de Too Fort, onde ele encontra um homem com roupa preta. Esse, meus amigos, é o Spy. Who the hell are you? It's me, Jules. Oh, thank God, Corporal, you've come to save me. Have I? I've always been the one to save you, Archie. I did your dirty work and hid it from everyone, and look what it did to me. My God! Virou duas caras. Save me, Jules. You've never cared about anyone but yourself. Corporal, no, please, for God's sake. Well, there's no one here to protect you now. But I've given you everything you wanted. And I'm giving you exactly what you deserve. Nossa. Se faz um filme de terror nessa pegada ia ser muito brabo, mano. Filme live action, podia. Novamente, o Spy mostra que ele é exatamente como o Jules, que ele culpa os outros por erros que ele cometeu, e ele basicamente acaba assassinando o homem que ele estava ali para resgatar. Ter se queimado daquele jeito deixou o Spy com uma face totalmente deformada, e ele tá muito puto, mano. Logo depois disso, o Soldier entra numa sala que tem uma tela gigante. Após apertar um botão, uma palestra sobre a máquina de Respawn começa a tocar, com o Jules explicando para os mercenários qual que era o seu dever agora que eles são compatíveis com a máquina de Respawn. O Soldier também acaba encontrando algumas fotos bem comprometedoras sobre o Jules. Basicamente, essas fotos demonstram o que acontece quando a máquina de Respawn dá errado. E em várias dessas fotos, o próprio Soldier aparece sendo executado, provavelmente por não querer fazer parte disso. Ou seja, o Jules e a sua empresa estavam forçando os mercenários a participarem da guerra, e aqueles que não queriam fazer isso eram executados. E enquanto o Soldier descobria a verdadeira natureza do homem que ele estava tentando resgatar, o Sniper acaba rastreando o Soldier e consegue encontrá-lo, soltando aquele bom e velho monólogo de vilão. You really want to die for that fat bastard? Don't you want to die for something worth dying for? Do you have any idea how long I've waited for this? Longer than you think. Olha só o estado que está esse homem. Porém, quem aí gosta de filme sabe que quando o vilão dá um monólogo é porque chegou a hora dele morrer. E... What took you so long? brabo. See you on the other side. Bom. Pois é, amigos, todos os mercenários de preto estão mortos, com exceção do informante e possivelmente o Heavy, que ainda deve estar andando por aí. Depois disso, a tela começa a tocar um outro vídeo, dessa vez mostrando a empresa Emesis, produtos farmacêuticos. Logo após disso, nós temos uma tela vermelha, com o que parece ser corpos fluindo por um vácuo vermelho. Novamente, os olhos do médico mudam de cor. Seja lá o que significa isso, tá mexendo muito com a cabeça do médico. Ele ficou tão paralisado em ver essa cena, que ele nem sequer pôde perceber o Spy se aproximando dele. Começando assim o capítulo 6. Catabases. Pra quem não sabe o que significa essa palavra, ela era muito usada na mitologia para descrever uma descida ao submundo. Ou seja, esse capítulo indica que tudo que nós vimos até agora ainda não é o verdadeiro inferno. O pior ainda está por vir. O capítulo 6 começa com o Spy interrogando o médico sobre a maleta. O médico não sabe dar as respostas, por isso o Spy fica puto e um jogo de roleta russa começa. Nessa cena você pode ver que o Spy realmente acha que tudo que tá acontecendo é culpa de todo mundo menos dele. Ele culpa o Soldier por ter abandonado ele no começo do filme, mesmo que literalmente 15 minutos antes disso acontecer, ele estava quase atirando no Soldier. O Spy é tão desonesto quanto o próprio Archibald. Ele claramente é um dos vilões aqui. Depois disso, os três começam a jogar um jogo de roleta russa, onde o perdedor é o médico. Ele acaba sendo morto no jogo e o Spy avisa o Soldier para comparecer no funeral do Archibald, antes de simplesmente desaparecer. O Soldier agora estava sozinho mais uma vez, então ele consegue recuperar o seu lança-foguetes e ele descobre o corpo falecido do Archibald. Ele acaba encontrando exatamente aquilo que o Jules tinha visto antes, que deixou tão aterrorizado. É basicamente um tipo de túnel vermelho formado por cadáveres. O Soldier não tem muita opção, ele é obrigado a saltar dentro desse buraco por causa que algo estava tentando entrar na sala, possivelmente aquele
Heavy de antes. Agora o Soldier basicamente estava em algum tipo de dimensão formada por cadáveres. Se você olhar com atenção, vai perceber que a grande maioria dos cadáveres são do próprio Soldier, o que indica que ele foi um dos homens que mais morreu na guerra. Um caminhão que tem como função carregar os cadáveres por aí acaba aparecendo e o Soldier resolve entrar dentro desse caminhão para recuperar o seu lança-foguetes. Ele acaba sendo soterrado por corpos e no meio disso tudo ele tem uma visão do Demoman. O Demoman diz: o nosso verdadeiro inimigo ainda vai se revelar. Basicamente o caminhão acaba tombando, libertando o Soldier. O Soldier acaba avistando algum tipo de precipício, onde no final haveria uma escada que possivelmente o tiraria daquele pesadelo. Ele então decide se preparar para fazer o seu Rocket Jump para pular sobre o precipício. Antes que ele pudesse fazer isso, ele acaba sentindo uma presença e quando ele olha para trás, a 10ª classe estava ali. Antes que o Soldier pudesse sequer dizer alguma coisa, o Heavy simplesmente aparece do nada e começa a enfrentá-lo. Caraca, mano. Nossa. Brabo. O Soldier consegue se apoiar no Heavy para realizar seu Rocket Jump. Ele acaba sendo arremessado para a escada. Agora ele finalmente poderia sair e... Nossa. Isso é um show de reviravolta, mas eu louco, mano. O Soldier simplesmente é atingido por alguém. Ao que tudo indica, quem atirou nele foi a 10ª classe, pois tirando o Heavy, era a única outra pessoa que estava ali com ele. Ele acaba caindo na água e, um pouco antes dele acordar, você pode ver o rosto da 10ª classe na tela. Seja lá quem é essa 10ª classe, por algum motivo ela quer muito assombrar o Soldier. E aqui nós descobrimos que você não tem 1 minuto de descanso nesse lugar. Sinistro. Algo começa a perseguir o Soldier mais uma vez. E ao que tudo indica, quem está perseguindo ele é o Scout vermelho zumbificado lá do começo do filme. Não dá pra ver ele, mas você pode saber que é ele por causa das luzes piscando. Algo que parece acontecer na presença do Scout vermelho. Depois de chegar no final do túnel, o Soldier acaba encontrando uma escada e após escalar, ele se encontra num beco. E aqui as coisas começam a ficar um pouco estranhas. O Soldier olha pra um cano e percebe que a água não está saindo, está entrando, o que significa que o tempo está meio que voltando. Ele acaba percebendo uma ambulância passando e dentro dessa ambulância estavam o Scout e o médico, até que ele vê o Soldier dentro do carro do Spy. Aquela figura bizarra que aparece no começo do filme era o Soldier o tempo todo. Enquanto ele observa o seu passado, o carro simplesmente explode, fazendo com que o Soldier volte à realidade. O Soldier finalmente conseguiu sair de Too Fort, e agora o matadouro parece estar queimando e caindo aos pedaços. Ele tenta fugir antes que o lugar acabe desmoronando em cima dele. Porém, ainda não acabou, meus amigos. Adivinha só quem também conseguiu sair vivo do matadouro? O Soldier já está muito ferido para conseguir correr. Infelizmente, ele não consegue fugir do Heavy. E dessa vez parece que acabou pro Soldier. Não tem muito o que ele fazer. Não sobrou nada, mano. Eita! Nossa. Pois é, né? Quem diria? Agora nós temos mais uma daquelas cenas muito importantes. Essa cena se passa depois de todos os acontecimentos do Matadouro. Essa cena é o Soldier falando com algum agente da Builders League. Basicamente, esse agente conta várias coisas importantes pro Soldier. Esse agente diz que, na verdade, o Matadouro já estava programado para ser demolido há muito tempo, porém o governador do Novo México, Jules Archibald, não queria que isso acontecesse, pois ele tinha seus segredos. E esse agente também diz pro Soldier que dentro do Matadouro ele deve ter visto coisas muito bizarras, e que ele deveria ficar quieto e não falar para ninguém sobre o que ele viu. O Soldier está furioso, porque agora ele finalmente percebeu a verdadeira natureza da empresa que ele trabalha. E o agente deixa bem claro que a integridade do Soldier não é problema dele. A única preocupação dele é que o Soldier não fale o que aconteceu no Matadouro, pois isso seria ruim para a empresa. Isso mostra mais uma vez que os verdadeiros vilões da história são a equipe azul e vermelha. O Spy também parece ter sobrevivido, e mesmo depois de ter sido cozinhado, ele continua fumando. Esse cara simplesmente não aprende, velho. E agora nós começamos o último capítulo, Blood Brothers.
Esse capítulo começa no funeral do Archibald. O Soldier basicamente recebeu uma carta do governo. Era como se fosse um script com o que o Soldier teria que dizer na hora que ele fosse falar no funeral. Basicamente o que o governo está querendo fazer é esconder o que aconteceu, porque o governo está diretamente conectado com a Blue e seria simplesmente terrível para eles se tudo o que aconteceu no matadouro fosse revelado ao público. Por isso, eles querem que o Soldier fale que a culpa de tudo o que aconteceu foi do médico. Eles inventaram uma história de que o médico teria sequestrado o Archibald e que era tudo culpa dele, para meio que limpar a barra pro lado deles, entendeu? E aí nós finalmente conseguimos ver o Blutarch, o fundador da equipe azul, o verdadeiro vilão por trás de todos os problemas do filme. Se lembra quando o Demoman disse que o verdadeiro inimigo ainda iria se revelar? Esse verdadeiro inimigo é na verdade os únicos dois personagens que não tinham aparecido até o momento, Blutarch e Redmond. Eles foram os causadores de tudo. Junto com o Archibald, foram eles que criaram a máquina de respawn. Eles a usaram e eles que forçaram os mercenários a trabalhar para eles dessa forma brutal. Tudo que acontece de ruim no filme é culpa direta ou indireta deles. O Spy também agora está usando uma máscara para esconder suas deformidades, uma máscara bem parecida com a que o Pyro usa. Basicamente o Spy começa a falar sobre o funeral e ele chama o Soldier para contar o seu lado da história, na esperança de que o Soldier iria ler o script e colocar toda a culpa do acontecimento em cima do médico. Porém o Soldier simplesmente não queria mais seguir ordens, e ele fez isso aqui. I apologize. Jules Archibald was murdered. Find this man. Basicamente, o Spy colocou toda a culpa dos acontecimentos em cima do médico. Ele não está fazendo isso à toa. Ele está fazendo isso porque ele quer tomar o lugar do Archibald. Porém, infelizmente as coisas não saíram do jeito que ele esperava. O Soldier planejava se explodir junto com o Spy usando uma granada. Porém, algo aconteceu e ele não precisou fazer isso. Tome. Caraca. O médico simplesmente se levanta do caixão e assassina o Spy. Ele depois começa a atirar em todo mundo que entra em seu caminho. Aliás, é possível ver o informante observando tudo do lado de fora. O médico agora havia se tornado alguém frio. Ele ficou totalmente pálido, e ele não tem o menor problema em assassinar pessoas inocentes. O médico então caminha para fora, onde nós podemos ver o carro do informante saindo de cena, provavelmente simbolizando que a missão do informante estava completa. Até que mercenários do time azul chegam em um carro e começam a atirar no médico. Porém o médico consegue derrotá-los com a ajuda do Soldier. O Soldier então passa a maleta para o médico, e o médico sai de cena. O médico começa a ser perseguido pelas autoridades locais, e enquanto isso o Blutarch estava tentando fugir de carro. Porém, ele acaba sofrendo um acidente de trânsito, e o seu motorista acaba morrendo. O Blutarch sobrevive ao acidente, porém fica gravemente ferido. E adivinha só quem foi que encontrou ele? Ele mesmo, o Soldier. Brabo, mano. Essa cena é muito simbólica. Durante todo o filme, o Soldier sempre foi um homem que recebeu ordens. Ele estava sempre acompanhando alguém que dava ordens a ele, e nas únicas vezes que um personagem fez algo sem ter recebido uma ordem, ele o questionava. Porém agora, ele não segue mais ordens. Depois de ter visto tudo que os seus superiores fizeram com ele, agora ele pensa por conta própria. E em um ato de vingança por tudo que a Builders League fez com ele, ele saca sua arma e atira no Blutarch, assassinando assim o fundador da equipe azul. Então ele simplesmente solta sua arma no chão e sai da cena do crime. Essa é a última cena que o Soldier aparece no filme. Isso simboliza ele saindo desse pesadelo. Ele conseguiu sua vingança por tudo que fizeram com ele, e agora sua presença não era mais necessária no filme. Enquanto tudo isso acontece, o médico ainda estava fugindo das autoridades. Essa cena mostra como o médico mudou, como ele não é mais o mesmo. O médico começa o filme sendo uma pessoa pacífica que se preocupa com seus amigos. Porém agora ele está completamente diferente. Ele começa a atirar nos policiais inocentes apenas para conseguir fugir do local. E aí você deve ter percebido que tá faltando um personagem. Cadê o Redmond? Olha ele aí. Good gravel. I won. I outlived you, brother. I am the last man standing. Eita! Blutarch e seu irmão agora estavam mortos, deixando as duas equipes sem uma liderança. O médico consegue fugir do lugar usando sua ambulância. Um fato interessante é que ele acaba tendo uma última visão do Scout enquanto dirige a ambulância. O Scout parece observar o médico com desgosto.
como se ele estivesse decepcionado com as ações que o médico tomou. E após isso, o filme nos dá a entender que alguns dias se passaram. Foi tempo suficiente para o médico aparecer com outra roupa. O médico parece então começar a perder a consciência. Ele meio que começa a dormir no volante. E após a tela escurecer, o filme mostra então o que parece ser algum tipo de bar do Del, em um lugar muito estranho e deserto, que nunca foi mostrado antes no filme. O médico entra dentro do bar e começa a falar com alguém que supostamente seria o Del. Ele parece estar perdido, sem saber como chegou ali, e sua ambulância também parece ter desaparecido. É muito mistério, mano. I am. Where are you headed? I don't know. The nearest town's back the other way. That's not where I'm going. So where are you going? O médico então tenta se esconder no banheiro do bar, que é completamente estranho. O bar em si tem uma aparência mais rústica e antiga, enquanto o banheiro parece ter uma aparência mais moderna. Seja lá onde o médico está, ele realmente está muito perdido. O médico tenta se esconder dentro do banheiro e em um momento de desespero ele acaba começando a engolir aqueles medicamentos que ele estava passando para os outros mercenários. Só que dessa vez ele acaba percebendo algo meio estranho nos medicamentos. Ah, rótulo. Emes. Emes de Azotão. Caralho. Pois é, amigos. Na verdade, o médico estava tomando outro remédio o tempo todo. O médico acreditava estar tomando um medicamento chamado Valium. Porém, é revelado que, na verdade, ele estava tomando um medicamento chamado Emesis diazepam. O médico fica totalmente perturbado em saber que ele estava tomando esse remédio o tempo todo. Seja lá o que for esse remédio, definitivamente não é algo usado para ansiedade. E agora acontece algo muito estranho. Após perceber o que o médico estava tomando o tempo todo, o Jules Archibald aparece dentro do banheiro. Mas peraí, como assim, mano? Ele estava morto. O Spy matou ele. Eu acho que você já deve ter percebido que é esse lugar, né? Se você prestou atenção naquela cena do bar do Del com o Demoman, você já deve ter identificado exatamente o que é esse lugar. Esse lugar é o tão falado O Outro Lado. Quando a 10ª classe diz é uma eternidade lá dentro, ou quando o Sniper diz, eu vi o outro lado, eles estão se referindo a esse lugar. Infelizmente, o filme acaba não mostrando muito o que seria esse outro lado, mas a gente já pode ter uma ideia do que seria. Parece ser um lugar meio deserto, sem muita vida. O tempo também parece passar de uma forma diferente. Apenas observe as nuvens no céu. E pelo que o engenheiro falou, parece que existem até cidades dentro desse outro lado. O médico diz não saber para onde está indo, e o engenheiro diz que a cidade mais próxima fica pro outro lado. Isso meio que abre duas interpretações. Podem ser que existem cidades dentro do outro lado, ou pode ser que o engenheiro estava se referindo ao mundo real, dizendo que a cidade mais próxima estava no mundo dos vivos. Isso também explica como o Jules apareceu aqui. O Jules está morto e foi mandado para o outro lado. E adivinha só quem também está aqui? O Scout. Ele mesmo, que morreu lá no começo do filme, agora aparece aqui mais uma vez, conversando normalmente com o médico. Hey, Doc. Essa cena é até um pouco triste, porque o médico estava completamente perdido, ele não sabia onde ele estava, ele não sabia o que ele estava fazendo ali, e só de ouvir a voz do Scout e saber que ele estava bem, ele já fica muito feliz. Isso é bem triste quando você para pra pensar nisso. Provavelmente o Scout perdoou o médico por tudo que ele fez, e a gente tem aquela cena onde o médico se olha no espelho e acaba não vendo reflexo nenhum, enquanto na verdade o seu alter ego aparece atrás dele. Eu vou explicar melhor essa cena no final do filme, porque ela vai fazer mais sentido depois. Depois dessa cena do bar do Del, a cena simplesmente troca pro médico, morto numa ambulância. Ao que tudo indica, o médico teria dormido no volante e acabou batendo na ambulância e morrendo. Se você prestar atenção no corpo dele, vai perceber que é exatamente a mesma pessoa que aparece em um dos pesadelos do médico. Em vários momentos dos seus pesadelos, o médico acaba tendo visões de coisas que vão acontecer no futuro. Tipo no começo do filme, onde ele sonha que estava preso em um caixão, e no final do filme ele ficou aguardando dentro de um caixão para poder matar o Spy. Porém, ainda não acabou. Se lembram que o Soldier tinha dado a maleta do informante pro médico? Bom, a maleta acaba se abrindo no final do filme, revelando o que tinha dentro da maleta. Uma luz vermelha fica saindo de dentro da maleta, enquanto uma orbe estranha pode ser vista dentro da maleta. Após a câmera se aproximar dessa orbe, nós podemos ver exatamente aquela mesma visão que o médico tinha visto dentro do matadouro. Vários corpos sem vida, flutuando em um vácuo vermelho. E aí nós chegamos no final do filme. O filme termina com a máquina de respawn queimando e pegando fogo, enquanto o médico aparece sendo reencarnado uma última vez, terminando assim o filme. Bom, calma, eu posso explicar, gente, eu juro que isso aqui vai fazer sentido. Bom, como vocês puderam ver, ele é um filme que não conta a sua história de forma convencional, ele propositalmente é feito para ser um filme mais vago, aberto a interpretações, por isso muitas coisas que eu vou falar aqui são as minhas interpretações, pode ser que você assista o filme e entenda algo diferente, mas eu vou falar aqui o que eu entendi desse filme, tá? Agora é aquela parte do vídeo onde eu dou aquela explicada sobre tudo o que aconteceu e dou umas teorias aqui. Tem muitas coisas que são deixadas em aberto no filme. Primeiramente,
Quem é o informante? Ele é o médico? Algumas pessoas teorizam que o informante seria na verdade a 10ª classe e tem como objetivo destruir a máquina de Respawn para se vingar de todo o sofrimento que ele passou nos testes que aparecem no começo do filme. Porém, eu discordo dessa teoria. Pra mim, pelo menos, ficou bem nítido que o objetivo do informante não é destruir a máquina de Respawn. E os outros mercenários de preto também parecem não ter interesse em destruir a máquina. Primeiro que o Matadouro já tinha sido dominado pelos mercenários de preto. Isso é confirmado pelo Demoman, que diz que o território não é mais território vermelho. Então, se eles tinham controle do lugar, eles poderiam ter destruído a máquina se eles quisessem. E sim, o informante trabalha para esses mercenários de preto. Eu também não acredito que o informante seja a 10ª classe, porque a 10ª classe aparece várias vezes no filme como sendo algo sobrenatural. A 10ª classe parece ter habilidades sobrenaturais de sumir, desaparecer, mover objetos. Sem contar que a 10ª classe só se manifesta mesmo no Matadouro. Ou seja, a 10ª classe obviamente é algo sobrenatural, enquanto o informante parece muito mais uma pessoa real. Ele aparece fora do Matadouro, e nas únicas vezes que nós vemos o informante fazendo algo de sobrenatural é quando algum personagem está alucinando ou tendo algum pesadelo. Ele é uma pessoa real com seus próprios objetivos, o que significa que ele não é a 10ª classe. Bom, a minha teoria é que provavelmente o informante seria uma versão alternativa do médico. No filme, nós temos várias cenas que comprovam que a Builders League estava fazendo clones dos mercenários. Na própria cena do funeral, nós podemos ver várias pessoas que são extremamente parecidas com as 9 classes do jogo. Além disso, diversas vezes no filme nós vemos duas versões do mesmo mercenário juntas. E como nós podemos ver no filme, o médico obviamente tem um alter ego. Ele tem meio que uma outra personalidade que é completamente diferente. Levando em conta que as cópias e os clones do médico também possam carregar essas características, eu teorizo que o informante seria na verdade um dos clones do médico que acabou sendo totalmente consumido por esse alter ego, exatamente como o médico fica no final do filme. Agora, o objetivo do informante, na minha visão, é justamente fazer com que o médico passe por todo esse trauma. Ele quer que o médico veja seu melhor amigo morrer, ele quer que o médico descubra todas as barbaridades que a Builders League cometeu, justamente porque todo esse trauma e estresse fariam o médico ceder ao seu alter ego. Depois que o médico aparece no funeral totalmente tomado pelo seu lado malvado, o informante simplesmente pega o seu carro e vai embora, como se ele tivesse completado sua missão. Outra coisa que também dá pra adicionar é que os mercenários de preto e o informante queriam destruir a empresa Blue e Red. Não se sabe ao certo por que exatamente eles querem fazer isso. Pode ser por motivos altruístas, para terminar todo esse pesadelo que eles criaram, mas ao mesmo tempo, algo me diz que eles não fizeram isso por pura generosidade, igual algumas pessoas acreditam. Em diversas cenas do filme, nós podemos ver que o informante e os mercenários de preto usam métodos completamente cruéis e desnecessários para avançar com seus objetivos. Então, definitivamente eles não estão fazendo isso porque eles são bonzinhos e querem que esse pesadelo simplesmente acabe. Eu acredito que eles devem ter algum interesse com isso. A minha teoria é que o informante e os mercenários de preto estão associados com a Helix, e que a Helix é uma empresa que quer trabalhar com o outro lado, como por exemplo na cena onde o médico vermelho tenta reviver o Heavy sem usar a máquina de Respawn, ou também o fato de que os mercenários de preto têm o Del do lado deles, o único homem que parece ter a capacidade de se comunicar com o mundo dos vivos. Eu não duvido nada que eles tenham algum plano ou algum projeto que eles querem fazer com o outro lado, e que para isso eles teriam que eliminar a equipe azul e a equipe vermelha. Aí nós também temos esse Emesis diazepam. O que seria esse medicamento que os personagens ficam tomando no filme inteiro? Não é simplesmente um remédio para ajudar com convulsões e ansiedade. A minha teoria é que esse remédio ele é usado para ajudar os mercenários a serem reencarnados pela máquina de Respawn. Eu acredito que esse remédio foi criado por dois motivos. O primeiro é para reduzir a chance da máquina de Respawn ter um erro. Além disso, uma coisa que é importante notar no filme é que toda vez que um personagem é reencarnado, ele volta sendo mais frio e geralmente com pedaços do corpo faltando. Ao que tudo indica, toda vez que um personagem é reencarnado, ele acaba perdendo um pouquinho da sua sanidade e começa a carregar sequelas com ele. Pode ser que o remédio seja usado para amenizar esses problemas. O pessoal do Fortress Films tinha feito meio que um vídeo que servia como uma propaganda para esse Emesis diazepam, e um dos efeitos colaterais desse remédio que é mostrado nesse vídeo é perda de memória. Então eu acredito que quando você consome esse medicamento, você pode acabar se esquecendo do que você viu no outro lado. Esse remédio provavelmente é usado para preservar a sanidade dos mercenários e para ajudá-los na hora de reencarnar. A razão do médico ficar tão assustado quando ele percebe o que ele estava dando para os seus pacientes é porque o médico é uma pessoa boa, ele queria ajudar os seus amigos a combater esses sintomas de alucinações e ansiedade que eles estavam tendo. Porém ele percebeu que o tempo todo ele estava dando um remédio que na verdade iria fazer com que seus amigos pudessem lutar na guerra por mais tempo. Por isso que ele ficou tão assustado quando descobriu que ele estava tomando o tempo todo. Tá, mas e os time loops? E todas aquelas vezes onde o tempo começou a agir de forma estranha? A minha explicação para isso está na própria máquina de Respawn. A máquina de Respawn parece ser a responsável por tudo de sobrenatural que acontece nesse filme. Eu acredito que nesse universo, viver e morrer são conceitos que não deveriam ser alterados, pois quando alguém tenta mexer com essas coisas, acaba criando falhas na realidade que podem levar aos time loops que nós vemos. As pessoas acabaram meio que quebrando o ciclo natural da vida, e isso pode trazer várias consequências para o próprio universo. Eu acho que os time loops representam muito bem isso, representam o mundo tendo
falhas por causa da máquina de respawn. Tá bom, mas o que tava dentro da maleta? O que é esse vácuo vermelho? Cara, essa é a coisa menos explicada no filme. Existem algumas explicações sobre o que seria esse vácuo vermelho, porém eu pessoalmente não achei nenhuma explicação que fosse convincente. Uma teoria que eu vi em alguns vídeos gringos é que, na verdade, essa luz vermelha saindo da maleta seria a própria alma dos mercenários. Eu digo isso pois se você prestar atenção na cena dos zumbis, você pode perceber que quando o Soldier se levanta, você pode ver exatamente a mesma luz vermelha saindo de dentro do seu corpo, quase como se fosse sua própria alma sendo visível por alguns segundos. E eu acho que esse vácuo vermelho pode muito bem simbolizar a alma dos mercenários aguardando para ser reencarnada. Infelizmente o filme deixa essa questão em aberto e só resta espaço para teorias. Se você tiver sua teoria, deixa aí nos comentários que eu vou ler. E aí nós temos o final que cada personagem teve, né? Eu acho que de longe a maior vítima nesse filme todo é o Scout. O cara lutou numa guerra por sei lá quanto tempo, acabou sofrendo um acidente terrível com a máquina de respawn e nem sequer pode receber uma compensação por isso. E no final foi obrigado a ver sua mãe morrendo, até ser sequestrado e ter o mesmo destino. Aí nós temos o Soldier. Pra mim, o Soldier é o que chega mais perto de ser um herói nesse filme. Ele faz algumas coisas meio duvidosas sim, mas em geral, você consegue perceber que ele só quer ajudar. Ele começa o filme sendo alguém que só segue ordem sem questionar nada. Porém depois ele acaba conseguindo pensar por conta própria e coloca um fim nesse pesadelo que a Builders League criou. Ele é de longe o personagem que teve o melhor final nesse filme. Ele consegue seguir com sua vida. E finalmente acaba com quem começou esse pesadelo da Gravel War, meio que se vingando por causa de tudo que fizeram com ele. E aí nós temos o Spy e o Archibald. Esses dois são os vilões, de longe. O Spy parece não ser muito vilanesco no começo do filme, muito pelo contrário, nós somos levados a acreditar que ele é um dos mocinhos. Porém, conforme ele é colocado sob pressão dentro de Too Forte, ele vai revelando sua verdadeira natureza. Nós podemos ver que ele na verdade é uma pessoa terrível, que está disposta a machucar seus melhores amigos para conseguir o que ele quer. E ele foi o cara que mais sofreu karma no filme inteiro. Se lembra daquela cena onde ele estava assassinando seus colegas de trabalho para conseguir uma promoção? Literalmente ele perdeu tudo aquilo que ele conseguiu. Primeiro ele pede um carro novo, que foi destruído por suas próprias mãos. Depois ele pede um assistente para o seu trabalho, que acabou abandonando ele e deixando ser capturado. E por fim ele pede férias, que ele não vai poder aproveitar, pois ele está morto. Nós temos o médico, que foi outro cara que sofreu muito no filme. O médico só queria salvar e ajudar o seu melhor amigo, porém, indiretamente ele acabou causando grandes problemas. Agora tudo que resta é o seu alter ego violento, que parece ter tomado conta dele no final do filme, quando ele respawna. Porém, o médico que nós conhecemos parece estar feliz. Ele reaparece no outro lado, onde ele consegue ver o Archibald e, finalmente, o seu melhor amigo, o Scout. Alguém que ele ficou o filme inteiro tentando salvar. Por isso, mesmo que ele esteja morto, ele está feliz que ele esteja novamente ao lado do seu melhor amigo. Inclusive, uma vez perguntaram pro pessoal do Fortress Filmes por que o médico estava sorrindo na cena do acidente, e os caras simplesmente responderam que o médico viu algo que deixou ele muito feliz. Então ele perdeu tudo que ele tinha, mas ele teve um final relativamente feliz, né? E eu acho que tudo isso resume a história desse filme. Cara, esse vídeo vai ficar gigantesco, mano. Vocês não têm noção, velho. Acho que já foi aqui 2 horas de bruto gravando aqui. Pois é, esse foi Mrs. Blue, uma das melhores animações que eu já vi feitas no Source Filmmaker. Definitivamente a melhor animação de Team Fortress 2 já feita. Esse filme mudou completamente a maneira que as pessoas enxergam animações de Source. A história do filme é bem confusa, especialmente pra quem nunca jogou TF2, porém eu espero que essa explicação tenha ajudado vocês a entender algumas coisas. Como eu já disse, é um filme complexo, então se caso você ficou perdido e não entendeu alguma parte, deixa aí nos comentários que eu vou tentar te responder e te ajudar. Não se esqueçam de assistir o filme original, o link tá na descrição do vídeo e você pode assisti-lo gratuitamente aqui no YouTube. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, deixa o like aí, se inscreve no canal porque deu um trabalhão pra fazer esse vídeo, e até a próxima, pessoal. Falou! Falou! Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o Nickzão. Vou até deixar aqui o like pra ele e também inscrição pra dar moral aí pro trabalho do amigo, tá? E assim, de repente se vocês olharem aí que o vídeo ele tá menos de 1h40, é porque eu botei na velocidade 1h25, tá? Pra poder adiantar o expediente também, que o vídeo é muito longo. Quando o vídeo é muito longo eu faço isso. Mas cara, é isso, mano. Eu não tenho muito do que falar, como eu falei pra vocês. Eu assisti esse filme e realmente é muita coisa. Eu vi, acabei não entendendo, muitas das vezes por causa da questão de eu não conhecer o jogo, mas também devido a ter que prestar atenção muitas vezes lá no chat e tudo mais. E com esse vídeo aqui eu entendi bastante coisa aqui que eu não tinha entendido no dia, e foi muito legal ter assistido esse filme mesmo assim, porque ele passa aquela atmosfera muito pesada, e os acontecimentos pesados pra caraca também. E eu fico imaginando, cara, eu fico torcendo para que se forem fazer, que façam nessa pegada, um live action, desse filme assim. Esse é muito maneiro, tá ligado? Esse é muito da hora ver esse filme em live action, tá ligado? E dublado. É uma pena que não tem dublado, mas com a dublagem boa, obviamente, podia ter. Mas enfim.
Tá? Tamo junto, gente. Eu vou deixar o link desse vídeo aí na descrição. Espero que vocês tenham curtido, tá bom? Se você viu esse filme, deixa nos comentários o que você gostou, o que você achou, o que você entendeu também e tal. Se você não entendeu, enfim, deixa nos comentários também, tá bom? Tamo junto, até a próxima. E valeu. Alexandre, o homem que resistiu.